Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero primeiro me desculpar porque nesse dia de ontem nós não pudemos enviar, fazer a nossa mensagem aqui, que fazemos de segunda a sexta-feira às 6 horas da manhã, tá? Mas hoje aqui estamos com a nossa mensagem e vamos falar de Romanos capítulo 13. Versículos 1 e 2. Nós temos falado nessas últimas semanas sobre a importância da submissão à vontade de Deus. E vamos continuar falando sobre esse assunto, porém, nós vamos nos próximos dias falar sobre as autoridades. O que diz a palavra de Deus sobre essa submissão às autoridades? Muitas vezes há muitos cristãos que dizem, olha, eu me submeto a Deus, mas não aos homens. A Deus sim, aos homens não. Mas o que a Bíblia fala sobre esse assunto? Tá? É o que nós vamos estar falando nesses próximos dias e vai nos ajudar a entender ainda mais sobre esse assunto e a estar num lugar de proteção, sobre ali a proteção de Deus, que é o que nós queremos, não é verdade? Não existe nada melhor do que nós estarmos protegidos, no lugar de proteção, onde o Senhor nos guarda, nos livra, nos protege, não é verdade? Bom, antes de nós lermos, eu quero convidar você a se inscrever no canal, eu também quero convidar você a compartilhar essa mensagem com muitas pessoas e deixar o seu like aí, tá bom? Agora que você já fez isso, nós vamos aqui então à nossa leitura. Romanos capítulo 13, no verso 1, diz assim o apóstolo Paulo: todo homem, preste atenção, todo homem, sem exceção, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, tá? Então aqui fala de autoridades, né, na igreja, autoridades civis, na família, autoridades sociais, tá, todos esses âmbitos. Inclusive, a Bíblia fala, principalmente dessas áreas que eu falei aqui agora, ela dá instruções dessa submissão à autoridade, né, dessa obediência à autoridade, em cada uma dessas áreas, da forma como nós devemos nos submeter a elas para que possamos estar debaixo dessa proteção de Deus, tá bom? O verso 2 diz, olha, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Preste atenção nas palavras. Quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Olha só. Então essa história que muitos dizem assim, olha, eu me submeto à vontade de Deus, eu me submeto à autoridade de Deus, mas não a dos homens. Isso está certo com a Bíblia? Não, porque o apóstolo Paulo está aconselhando aqui os cristãos a submeterem a toda a autoridade. Todo homem deve estar sujeito a todas as autoridades. E se nós formos olhar, né, pela lógica daqueles dias que essas palavras foram escritas, nós vamos ver aí que eram autoridades terríveis. Se hoje nós temos autoridades que são corruptas, ou nós temos autoridades que fazem mau uso daquilo que foi confiado a elas, naquela época não era diferente. Muitas das autoridades perseguiam, matavam os cristãos e, enfim, havia muita injustiça, como há nos nossos dias também. Injustiças sociais e de toda sorte de injustiças, corrupções pelas autoridades. Porém, aqui Paulo não dá, a palavra de Deus, ela não deixa para a gente
uma condição, ou seja, olha, se submeta à autoridade se você gostar dela, se submeta à autoridade se ela for boa. Não, aqui ele diz que a toda autoridade, tá? É óbvio que quando uma autoridade ela cria uma lei ou ela pede para que eu faça algo que contraria a vontade de Deus ou a autoridade de Deus, é óbvio que eu não, ao entrar em confronto a autoridade de Deus com a de alguém que foi instituída por Deus, eu tenho que optar por obedecer a Deus. Agora, isso não acontece tão frequentemente como se imagina, tá? A maioria das vezes não é bem esse o caminho. Muitas vezes nós até queremos forçar uma ideia de que não, é porque não está de acordo com a vontade de Deus. Mas lá no fundo, a realidade dos fatos não são esses. É porque nós não gostamos daquela autoridade, ou enfim, por algum outro motivo que não me dá, biblicamente, o direito de me rebelar contra essa autoridade. Tá? Inclusive a palavra grega, eu até anotei aqui, a palavra grega para a autoridade usada aqui, para sujeitar-se, a palavra grega é upotasso. Upotasso. O que significa upotasso? O potasso é um termo militar que significa organizar tropas militares de um modo militar sob o comando de um líder. Olha só, em termos não militares, essa palavra significa uma atitude voluntária de ceder, de cooperar, de assumir responsabilidade, de carregar um fardo. Isso é o que diz o dicionário grego de Thayer, tá? Então o dicionário grego de Thayer diz que o que significa essa palavra é uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e carregar um fardo. Olha só. É isso que é sujeitar, tá? Segundo a ideia bíblica que o apóstolo Paulo, que o Espírito Santo, através da boca dele, estava transmitindo para a gente, é essa ideia, tá? É nesse sentido, ceder, vamos lá, vamos de novo, ceder, cooperar, assumir responsabilidade, de carregar um fardo, é isso, querido, que nós precisamos entender. Então, guarde isso no seu coração, tá? Guarde essa palavra no seu coração, porque ela é muito importante. Eu estou vendo aqui se eu anotei aqui mais alguma coisa, mas é isso aqui. Em essência, é isso aqui. E talvez você vai me questionar assim, mas e as autoridades más? Aquelas autoridades ruins, aquelas autoridades terríveis, né? Lembra? Hitler, Stalin, essas autoridades terríveis que vieram, que estiveram aqui nessa terra, essas também foram instituídas por Deus? Bom, nós vamos falar disso, mas na próxima leitura nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Por agora, nós vamos ficar com essa palavra de Romanos 13 guardadas no nosso coração, tá? Por mais que você possa não entender o que nós estamos falando, toda autoridade, seja na família tem autoridade? Tem, em todo lugar tem autoridade. Nós temos que respeitar o filho, ele tem que respeitar a autoridade dos pais. Ah, mas ele não é um exemplo, não importa, vou respeitar a autoridade dos pais dentro da palavra, da esposa para com o marido, das autoridades, de tudo. Tudo. Professores, tá? Os professores, quem mais? Todo tipo de autoridade, polícia, enfim, todo tipo de autoridade. Resumindo, tá bom? O patrão. Então tudo isso nós precisamos guardar em nosso coração. E aí nós vamos estar debaixo de uma proteção. E se a autoridade fizer ou quiser fazer um mal para mim? Ok, eu estou debaixo da obediência, debaixo da proteção, debaixo da obediência ao Senhor, a sua palavra, eu estou debaixo dessa proteção. Até aquilo que era para dar errado, vai dar certo, tá bom? Você crê? Eu creio. Então vamos orar. Feche os seus olhos. Pai querido e amado, obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado por essa palavra.
Nós queremos estar debaixo da tua proteção, debaixo da tua mão protetora e queremos submeter-nos às autoridades que o Senhor instituiu. Guarda-nos, Senhor. Livra-nos de pecar contra ti. Eu oro ao Senhor e peço ao Senhor que venha abençoar cada um dos meus irmãos que estão acompanhando essa mensagem. Eu oro para que aquele que está doente venha receber a cura, o milagre na sua vida, na sua saúde. Abençoa a nossa jornada no dia de hoje. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Abençoa esse copo com água e a vida de cada irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Um bom dia. Até amanhã, em nome de Jesus.